Daniel Mastral falava da infiltração do satanismo na igreja evangélica. O satanismo não se preocupa mais com a igreja está contaminada. Década de 80 e 90, infiltraram sim, entraram nas igrejas, espalharam essas doutrinas. Pastor Carlos Eduardo mostra o modus operandi desse satanismo que infiltrou na igreja moderna. Que aqui esse profeta patético fica revelando nome, RG, CPF, o espírito de adivinhação. Isso é espírito de adivinhação. E tudo isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Apesar de ter partido deste plano, Daniel Mastral ainda é lembrado por suas palavras em vários podcasts. Em uma delas, ele foi perguntado sobre a infiltração do satanismo na igreja evangélica. E veja só o que ele falou. Confira. A igreja deveria ser um celeiro de amor. O que lota uma igreja hoje? Prosperidade, cura e milagre. Né? As pessoas vão lá em busca disso. As pessoas buscam satanismo em busca da mesma coisa. Eles querem também poder, eles querem dinheiro, querem fama. Quer dizer, o diabo fez a coisa tão bem articulada, né, que ele contaminou o sistema religioso. Mas você acha que o diabo agora, tá mais na igreja evangélica ou no satanismo? Hã? Você acha que o diabo está mais na igreja evangélica ou no satanismo? Olha, ele penetrou com a doutrina satânica a igreja. Eu não estou dizendo igreja necessariamente evangélica. Doutrinas, a Bíblia fala sobre isso, né, que seriam implantados em nosso meio, dentro do seio da igreja, doutrinas humanas, coisa que os caras criam, né, que tá cheio de louco aí inventando moda, né. E outras são doutrinas e demônios, em nosso meio. É ensinado isso. E o mais paradoxo é que muita gente sabe a verdade, eu conheço muitos líderes espirituais, sabe a verdade, mas ensina a mentira, porque a mentira dá lucro, dá dinheiro, porque você fala o que o povo quer ouvir. Aí quando eu comecei a falar... eu aprendi dessa maneira, né? Me converti ao cristianismo, aprendi um monte de coisa errada. Mas eu sempre fui muito curioso de estudar, né? E ver se aquilo é fato mesmo. Assim, eu não aceito simplesmente. Você falar para mim, olha, isso é assim, né? Ok, eu vou verificar se aquilo é assim. Eu preciso entender aquilo, né? Eu não aceito fatos por simplesmente você falar. E eu percebi que tinha muita coisa que me ensinaram errado. Daí eu fui contestar com quem me ensinou. E a resposta... Sim, você está certo, só que a gente não pode ensinar isso pro povo. Porque se a gente falar isso pro povo, a gente dízimo, vai? Se a gente ensinar essa questão pro povo, porque o povo não tem que dar 10% para a igreja, né? Pronto, a gente vive do quê? Né? Mas no Novo Testamento não tem isso. Né? Então o profissional da fé vai pegar um texto isolado, é a única vez que fala de dízimo no Novo Testamento, Mateus 23. Jesus está dando uma bronca nos fariseus, não é um mandamento, uma bronca, e está dizendo, vocês dão dízimo do cominho, do escambau e tal, mas fazem tudo errado. Está dizendo que aquilo ali invalida. É isso que ele está querendo dizer. Mas naquele momento histórico, a lei prevalecia. Tinha o dízimo sim, mas era dado para os levitas, tá? Era para a tribo de Levi. Jesus quebra o paradigma, né? Ele vem de uma linhagem da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. E a nova aliança é estabelecida no amor. Quer dizer, não tem mais os 10 mandamentos mosaicos e fundamenta no amor. Amar a Deus é o próximo como a ti mesmo. Simples assim. E a oração modelo que Jesus nos ensina é uma oração modelo, não é para você repetir. Não é um mantra, né? Dentre da tua oração, está colocando, Pai, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente não quer isso, a gente quer a nossa vontade, né? É o meu desejo. Quando eu aprendi a entregar isso para Deus, você sente mais paz. Esse é o descansar em Deus. Essa é a paz que transcende entendimento. É um processo, não é da noite pro dia. É um exercício de fé. Queria entender você. Só vou complementar. Eu já terminei. Só para não perder meu raciocínio, senão eu perco. Eu sou fácil a me perder. Né? Ultimamente ficou fácil. Vai ficando velho, né? 55. Aí, o que acontece? Jesus ensinou esse preceito. Novo Testamento não tem dízimo. Como começa o Novo Testamento? Com a morte de Cristo. Né? Ali começa. Jesus é crucificado, aí há um divisor de águas. Né? A Bíblia fala que houve trevas sobre a terra por 3 horas, nenhum eclipse causa isso. Isso faz uma analogia à libertação do Egito também, né? A 9ª praga. Depois o véu do templo se rasga, uma série de coisas acontece e começa a nova aliança. A partir daí, na nova aliança não tem dízimo. É por amor. Todas as vezes que Paulo escreve nas suas cartas, nas suas epístolas, e ele tem a legitimidade de ser apóstolo, porque ele viu Jesus ressurreto, e hoje em dia está cheio de apóstolos. Me chamaram para ser apóstolo. Aí eu peguei e falei, não, peraí, mas a Bíblia diz que não, você tem que ser testemunho ocular da ressurreição. Mas se a gente falar isso pro povo, não dá, né? Porque apóstolo remete prestígio, né? Então, o cara sabe que está errado. Tem vice-deus. E assim, vice-deus, querubim, o apóstolo...
lá tá em Portugal, ele é vice-deus na Terra. Vice-deus. Então, Da igreja, Pai Posso. Pica das Galáxias. Inventa um monte de coisa. Ele é vice-deus Então, na quer dizer, entrou uma soberba, uma ganância muito grande no nosso meio. Então era só para remeter prestígio, né? Mas é falso. Eles sabem que é falso. Parece assim que a fé deles se esgotou. Um dia aquilo que eles acreditaram, parece que não existe Deus, não existe justiça, não tem consequência. O que vale é o momento. Eu vou ganhar dinheiro, vou enganar esses caras e pronto. Né? Então comecei a falar a verdade sobre, ensinar a verdade sobre isso, porque eu aprendi muita coisa errada. Então, peraí, calma, tô acabando. segura aí, não esquece a pergunta, guarda a pergunta. Né? Então, resolver isso na porrada. Então aí o que acontece? Né? Então, Paulo, ele não vivia, isso é importante ressaltar, Paulo não vivia de dízimo das comunidades, ofertas voluntárias andaram para ele, em amor. Em jamais ele cobrou dinheiro de ninguém. Era em amor. É como eu vivo hoje. Há 24 anos eu estou no ministério, 24 anos eu vivo assim. Oferta de amor, né? Não tem cobrança, não tem nada. Meus vídeos são de graça, o livro, né? Tem um custo, mas o royalty do livro, você sabe, livro no Brasil, ninguém vive de livro, né? Então, é assim que é. Isso é viver pela fé. É um dia de cada vez, é acreditar que Deus vai suprir isso, Deus supre. Brilha, Rodrigo. Vai, diga a sua pergunta, diga a sua pergunta. Não, tô brincando. Eu vejo o seu discurso, ele realmente está atrelado a Cristo, mas Sim. quando eu pergunto pra você, será que o diabo, o demônio, ele está nas igrejas? Por quê? O padre Gabriele Amorfi, que foi um dos chefes do Vaticano dentro do princípio do exorcismo. Eu comprei os livros dele, achava um velho muito legal, um senhorzinho muito louco. E ele realmente falava, né, sobre o mal está no Vaticano, o demônio está no Vaticano. Tanto que a gente vê os crimes do próprio Banco do Vaticano que aconteceu, os crimes dentro do Vaticano, a usura, a questão de retirar demais todo o dinheiro, utilizar-se para quê dessas riquezas. Você vê bispos com o sapato Prada, com roupas, né, Armani. Sim. E aí você vê, às vezes, esses absurdos que a gente se depara com a igreja evangélica. Brigas, discussões, assassinato, pedofilia e tudo mais, bate na porta. Você liga a qualquer emissora de televisão, sempre tem um escândalo do Vaticano. Aí eu te pergunto, o diabo realmente, você tem visto essas representações desse teu diabo dentro do Vaticano e dentro da igreja, e assim você prefere realmente se apoiar só em Cristo, longe da instituição... Jesus não veio estabelecer religião. Perfeito, é que eu queria entender o seu discurso. Sim. Então a questão de, a igreja está errada, os evangélicos nesse sentido estão sendo enganados por um discurso de uma pessoa que não sabe o que está falando, às vezes não conhece nem a Bíblia, não se autoproclama pastor e acabou, não sabe nada. Perfeito, eu queria entender seu ponto. Especialmente a história. Porque tem contexto histórico ligado nas coisas. Tem. Se você não entender a história, você é enganado facilmente. Perfeito. Esse livro aqui que eu trouxe para te mostrar, realmente vai trazer todo esse ponto. Eu tirei foto, vou comprar. Ele vai trazer a história do diabo dentro da igreja, tá? É sensacional. E esse aqui... Não, o que a Inquisição fez, cara. É pior do que qualquer coisa... Esse aqui é acadêmico. São coisas hediondas. Que falaram, você não trouxe o livro acadêmico, tá aqui. Tá? Esse livro é espetacular, é de um teólogo liberal, tá? E vai te trazer pela história o que aconteceu com Cristo. Tá? Desde a época de Paulo, como os imperadores viam Cristo, a relação dos hebreus e os pagãos, a ideia exatamente... Faz alguma ligação com Cristo com os essênios ou não? Você lembra alguma coisa? Esse escritor faz. Legal. Faz, até por causa de Judas, que foi um essênio na época, e eles criaram um conglomerado de Quarã, ou Quirã, com a ideia... Era um zelote também, né? Com a ideia de tirar o imperador do poder, Tibério e Pilatos. E ele faz menção nesse livro aqui, dizendo que Tibério... porque tem um hiato, né? Jesus desaparece por um período. Quando Jesus nasce, foram 3.000 crucificados na época de Jesus, direto. Até ele atingir a maioridade, entender o que está acontecendo e se tornar um socialista naquele período, onde ele tirava dos ricos para dar para os pobres. E realmente criar uma unicidade do povo que precisava estar na terra de Jerusalém, como realmente era de direito deles. Sim. E os imperadores criavam cemitérios onde não podia, violavam as terras dos judeus, criavam aquedutos onde não podiam. E Tibério é que realmente deu a ideia de crucificar. Porque Pilatos olhou e falou, cara... Lavou as mãos. Ele falava, eu gosto de Jesus. Sim, não vejo mal e ele nenhum fala nele. no livro aqui. Ele relata, um teólogo liberal fala, não vejo mal em Jesus. Tá. E você lembra o que os judeus falaram? Lembra do... Então, neste livro aqui, ele traz o excesso do apelo de Jesus. Porque quando Jesus fala, eu sou líder desse povo, líder dessa nação, foi o gatilho que Tibério falou, então beleza, eu vou matar o líder e o povo se calma. Mas os hebreus, os judeus, eles não assumiam ele como... Não consideravam nem líder. como um herdeiro de Davi. Porque quem entra consideravam. como herdeiro de Davi foi o irmão de Jesus, Tiago. Onde teve uma grande cisão e até uma briga. Foi o primeiro a ser decapitado. Tá? Então assim, Jesus teve muitos irmãos.
e teve filhos. Sim. Então, assim... Agora, filhos já não vou entrar no mérito. Mas assim, esses livros de teólogos liberais trazem isso, tá? Então, eu recomendo que as pessoas comprem e leiam, porque traz o que o Mastral fala, mas no ápice de mais história, mais alicerces, tá? Então, assim, aquilo que você me perguntou, né, sobre as doenças, as enfermidades, as energias espirituais, e o Mastral também estava alimentando, o ser humano ele tem 3 gatilhos que são decisivos para que ele possa cometer um crime ou possa se tornar influenciável para cometê-lo. Você tem a sua mente, você tem as suas emoções e você tem a vontade. Quando realmente você se convence de um crime, então vou matar meus pais para pegar a herança deles, você começa a criar uma forma pensamento da intenção de fazê-lo. Mas ela é cerceada quando você gera a vontade. O amor, às vezes, fala, não, cara, o que eu tô fazendo? Que loucura. O meu amor pelo meu pai transcende muito mais do que o meu pensamento. Mas você se convence da possibilidade, você gera a emoção da possibilidade. Quando você gera a emoção e você fala, estou vendo meus pais mortos, acho que é uma boa, acho que vai me tirar disso, tem a vontade. Essa vontade realmente é o que vai lhe fazer. E muitas vezes morre aí. Isso é uma influência espiritual? Raríssimas vezes acontece. De ser uma influência espiritual, de que no ápice que essa pessoa já está preparada para isso, ele influencia. Dentro do hinduísmo e do budismo, existem arquétipos de consciências que são denominadas, por exemplo, pesachas, que são os comedores de carne. São arquétipos, tá? Então, são energias que ficam... O que nós vemos nos dias de hoje é a igreja sendo implodida pelo evangelho chamado Teologia da Prosperidade, mostrando que a semente do satanismo lançada há décadas atrás hoje prospera através de falsos profetas e falsos pastores que só se preocupa com dinheiro, como o pastor Carlos Eduardo está falando neste podcast. Confira. Eu nunca vi uma raça tão pobre de conhecimento, com tanto conhecimento. Ó, pra você ver, é paradoxal, né? Sim. Nós temos a geração que mais tem conhecimento. O acesso ao conhecimento. É a geração que menos se preocupa com conhecimento. Não quer conhecimento. É essa geração. Mas por que isso? Não foram estimuladas a conhecer? Eu não sei, irmão. Como que eu fui criado? Fui criado pela minha mãe analfabeta. O que a minha mãe fazia? A gente ia pro culto, lotado da igreja, quarta, sexta e domingo, que eram os dias de culto. Senta aí, depois do culto. Vamos fazer culto. Não vai acabar nem do culto, é outro culto em casa, culto doméstico. Minha mãe não sabia ler, ela sentava no sofá, na cama, cansada. Lê a Bíblia aí, em voz alta. E eu ficava lendo. Eu falava, tô ouvindo, hein? Você não tá dormindo, não, tô ouvindo. Tinha que ler a Bíblia, cara. Tinha que ler a Bíblia. As primeiras Bíblias que eu tive, eu ganhei. Não foi porque minha mãe tinha dinheiro pra me dar, porque minha mãe não tinha dinheiro. Minha mãe era faxineira. Como que eu ganhei? Maratona bíblica. Tem maratona bíblica? Hoje não tem. Maratona bíblica. Ah, eu li Atos 35 vezes. Atos dos Apóstolos. E ganhei uma Bíblia. Puxa, ganhei uma Bíblia. Aí eu tinha Pentecostal, tinha Thompson. Eu tenho até hoje essas Bíblias. Ganhei maratona. Forte. Escola dominical. E outra coisa, escola dominical de 1h30 de escola dominical. Escola dominical no meu tempo era das 8 às 11, meu irmão. Chegava, e aí a minha mãe fazia eu ir 6 horas da manhã. Às 6 da manhã pra oração. Levantava, ia pra oração. Ficava das 6 ao meio-dia na igreja de domingo. Por quê? Tinha oração, escola dominical, depois ensaio dos jovens, depois evangelismo. E às vezes nem ia pra casa, que tinha culto ar livre. Aí voltado do culto ar livre, acabava 4 horas, não dá nem pra ser campeonato, porque na época nem televisão tinha em casa, que era pecado. Era pecado. Já saía dali, ia pro ensaio do coral. Às vezes minha mãe não ia nos culto ar livre, ela levava roupa pra gente, nem tomava banho, mano. Domingo, não é de tomar banho domingo não, aí. Domingo ficava na igreja, lá no banheiro mesmo já trocava a roupa, né, passar só um pano na testa, assim, uma água debaixo do sovaco, e culto à noite. Tomava banho só depois do culto. Essa geração não faz isso, cara. Os pregadores de hoje, o cara quer ser pregador, o cara quer congresso. O cara pregou do outro lado da rua da casa dele, saiu de São Paulo, pregou em Curitiba, e já mete no Conferencista Internacional. E já vai na Conde e mete o anelzão de bacharel em teologia, ele anda até peso com aquele anel, e peso do anel, e dá peso assim, ó. Anda assim. Aí quando ele ia pregar, Léo, ele bate no púlpito assim, Léo. Ô, Léo, ele bate no púlpito, já amassa o anel. O anel não é de ouro. Aí, amassa o anel, começa a descascar. Então, eu sou bacharel em teologia. Aí ele aprende umas 4 palavras em hebraico, abi, você sabe que é abi? É pai, aba, ababai, ababai, papai, nossa, ele fala hebraico. O cara já se sente o cara do reino. Cara, irmão, eu comecei pregando em culto caseiro, culto ao ar livre, com aqueles microfones horrorosos, que você pregava com o beijo colado, dava choque no beijo da gente. Ele se escuta aí, cara. Aí, eu tô fazendo um desabafo aqui. Aí eu entro nas redes sociais, tem uns caras assim,
O cara falou assim, esse Carlos Eduardo Corrêa vive só em sala de ar-condicionado e podcast. O cara nem sabe a minha história, velho. Você tá entendendo? Então essa geração hoje é a geração que quer pregar em Camboriú, mas nunca pregou num culto caseiro. Quer pregar em Camboriú, mas nunca pregar num culto ao ar livre. Eles não sabem que é escola dominical, que esses caras não vão escola dominical, irmão. Eles vão em vigília, que eles rodam a noite inteira, a cara do manto. Que é aquele profeta patético, fica revelando nome, RG, CPF, o espírito de adivinhação. Isso é espírito de adivinhação. Isso não tem espírito de Deus, não. É espírito de adivinhação. Aí revela nome, RG, seu CPF é 36. Sim, pai. Parece que o pai fala assim, esqueci, meu filho, deixa eu lembrar aqui qual que é. Sim, pai, esqueceu. Fala 0743328. É isso mesmo, é. Quem é Carlos Eduardo Corrêa? Aí, ó. Tá, e qual que é O propósito. Qual? É um show, cara. É o Leonardo Salles, o apóstolo. Ainda bem que o homem que consagrou ele morreu. O apóstolo. Quem consagrou ele? É um tonto aí, que depois de consagrar morreu. Se não tivesse consagrado, talvez estava vivo. Aí consagrou o cara. Consagrou o apóstolo Leonardo Salles. Que esse dia tá falando, eu sou uma estrela, sim! Eu sou uma estrela! Deus me chamou! Ai, não, é esse cara que o povo vai ver, cara. Tem nada, irmão. Mas tu não acredita que Deus revela? Eu acredito, Fábio. Tu acredita nos dons espirituais, pelo menos? Como diz o teólogo, eu sou Continuista. continuista. Acredito nos dons, irmão. Sou pentecostal, você tá doido? É que tu fala de uma forma Eu não acredito na adivinhação. com chacota. Mas então vou ter que fazer chacota. Porque o cara vai revelar o seu CPF 218-355. Mas tu não acredita que Deus revela CPF, Pra RG, quê? Pra quê? placa de carro? Pra quê? Edifica o quê? Enfim, pra Qual a razão? elevar a crença da pessoa que tá recebendo. Não, pra né? levar a crença, Deus não precisa revelar RG e CPF, não. Tem outra coisa pra Deus revelar, muito mais importante. O cara que revela essas coisas, ele tem uma glória pra si, é um antropocentrismo. Aí o cara revela o nome RG. Aí os caras põem nome, não sei o que, do raio-x de Deus. O não sei o que do manto. Não sei o que da granada, eu já vi também. Granada de Jeová. Sapato de fogo. Canela de saci. E não sei. Ah, irmão. Vai parar onde, doido? Que igreja é essa, cara? Que povo é esse? Que canta das 7h30 às 9 às 5 para as 9, depois manda o cara pregar. Que igreja é essa, cara? Mas em que mistério você acredita assim mesmo? Eu acredito nos dons, meu amigo. Nos dons, do crente que olha no monte, as ideias do coque. Eu fui criado no meio dessas ideias, irmão. Criado com mulher do coque. Irmã Wanda, missionária Wanda, pastor Nazaré. As mulheres do coque, dobradas de joelho assim, você tinha raiva delas, que elas não levantavam nunca da oração. Você sentava, deitava, dormia, acordava, que as mulheres orando 3, 4 horas de joelho. Pelo amor de Deus, irmão, não para, tá? Tem que orar. E cadê esses homens e mulheres de oração? A irmã Wanda continua orando, a irmã Nazaré já morreu e tem uns que continuam orando por aí. Mas a gente tem valor na igreja? Não tem mídia também, né? Não, esse povo não tem valor nenhum, irmão. Não tem valor nenhum. Os profetas de verdade existem, só não tem mídia, né? Profeta não é mais o que você pensa que é profeta. Profeta é aquele que tem uma palavra de conselho. Todo profeta hoje, embasado em Efésios 4:11, é aquele que tem uma palavra de conselho para dar. Tá? Mas a igreja não se importa com quem é profeta, o meio pentecostal. O meio pentecostal não se importa em ter doutores. Nós gostamos de ter pregadores. Isso que massageia o nosso ego. Aquele pregador que segura a cabeça, o microfone. E solta o Hadouken. E esses caras são fantásticos. Os que gritam. Os que seguram a cabine do grupo parecendo cantor rap. Né? Tá? Os que fazem, os que lotam os congressos pra nós mesmos. Você ama essa música, fala a verdade. Ah, o evangelho de fariseus. Mas é verdade, Fábio. Você roda o Brasil, cara. Eu rodo menos que você. Roda não, você anda mais Você que roda eu. o Brasil. A gente vê dificuldade hoje. De igreja que você prepara mensagem, trabalha, prepara mensagem, ora. Aí você prega, aí aquela fila de gente pra orar, cara. Foi bom. Podia orar por mim? Aí você ora, né? Você ora, você tá ali pra orar. Mas amém. Um dia eu tô num culto pregar, acabei de pregar, suado, pincando, suado, cansado. Pastor, você podia orar por mim? Foi, mano. Pra Deus falar comigo, irmã. Preguei 1h30. Já tava onde? Ai, pastor, eu gostei da pregação, mas queria oração, orei. Ah, o senhor não viu nada? Eu falei, não, irmão, eu tava com o olho fechado. Não vi nada.
pessoas querem uma revelação a mais, uma palavra a mais. Sabe por quê? Só a Bíblia não é suficiente, Fábio. Nisso eu concordo contigo. Nós, pregadores do nicho pentecostal, sofremos uma exigência terrível, né? Você expor uma mensagem bíblica contextualizada, contexto histórico e com a atualidade, não é o suficiente. Tem que ter um mistério no final. Há essa exigência que tem que acontecer alguma coisa. Assim, e aí, pregador? Pregou, mas não tem final, né? Pregou, tem um bom conhecimento, mas ele pregou bem, faltou bem. Poder. Uns falam assim, faltou graça, né? Ele pregou bem. Tem conhecimento. Mas o final... Você vai de ápice, você sai de novo. Ele não tem final. Ele não tem um final. Como assim não tem final, cara? Aí, então os caras assim... E aí? Foi bom, Jesus salvou. Mas faltou ali, né, irmão? Aquela revelação, aquela profecia. Como diz um cantor esses tempos, faltou o Pry, né? O Pry. Patati for alguma coisa, né? Entendeu? Então, assim, parece que quando é um profeta, porque eles gostam do profeta, o profeta era uma língua estranha, invocada, né? Se o cara linguiça dos profetas é invocada, né? Até a linguiça dos profetas é meio invocada. Aí o povo fala, nossa, o cara revela, a igreja lota, enche. Porque a igreja está acostumada a espetáculo hoje, né? Shows, né? Quem vai vir hoje? É o Carlos Eduardo. Porque, nossa, ele prega a palavra. Amanhã é o Eduardo Raio-X. Nossa, amanhã você... E os pastores sentindo. Ó, irmãos, amanhã é o Eduardo Raio-X, hein? Você sabe como é que é, né? Oculto e escondido. Amanhã revela oculto e escondido e o que vai vir, o que já aconteceu, o que vai acontecer. Parece um macumbeiro. E revela presente, passado e futuro. É a mãe de Ná. Aí o cara vai lá, revela nome, RG, CPF. Edifica o que a igreja isso aí? Infelizmente. Quantas almas ganha com isso? Não ganha, cara. A igreja é santificada por isso, de alguma forma? Cara, você viu os discípulos revelando alguma coisa? Os apóstolos? Raramente. Raramente uma revelação. Agora, Cristo. A mensagem de Pedro é o quê? Cristo que vocês crucificaram, morreu, ressuscitou no terceiro dia. Olha a mensagem de Estevão. O cara começou lá de Moisés, antes de Moisés. Vem trazendo. Hoje... trazer Estevão pra pregar nas congregações. Cara, só prega a Bíblia. Não adianta, cara. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.